E o que eu posso dizer para você de saída é o seguinte: a civilização asteca, ela nasce pela mitologia e ela morre pela mitologia. Da confusão e do caos da luta entre esses deuses todos, né, nasceram os 5 mundos. E o quinto foi esse que permaneceu, e por causa justamente da construção desse mundo, como a gente viu, ele era rigidamente ordenado. Então, a sociedade asteca, ela tinha que ser organizada justamente para que tudo isso funcionasse direito, funcionasse de acordo com o que os deuses necessitavam, senão esse mundo não ia conseguir existir da forma como deveria. No topo da pirâmide social dos astecas, a gente tinha, obviamente, o imperador, tá, que era chamado de Rei Tlatoani. Ele tinha um poder imenso, obviamente, primeiro porque era o imperador, mas segundo porque ele também era um representante do deus Tezcatlipoca. Só que o escravo era diferente de escravos em outro lugar, em outros lugares, por exemplo. Eles tinham que ser bem alimentados, eles tinham que ser vestidos, eles tinham que ser bem alojados. Porque os escravos eram vistos como os filhos pássaros de Tezcatlipoca. Então esse deus protegia os escravos. Mas mais do que proteger os escravos, os deuses castigavam duramente quem não cumprisse as normas da escravidão. Todo e qualquer cidadão asteca tinha o direito de saber por que ele estava sendo acusado, quem o acusou, né, e qual era a punição que ele teria por esse crime do qual ele estava sendo acusado. E não tinha cadeia, só que a pena de morte era comum. E o mais interessante é o seguinte: isso podia ter ficado. Os nobres eram exemplos para a sociedade. E por causa disso, as punições para os nobres, para os legisladores, para os administradores, eram muito mais duras do que para os homens comuns, para os homens mais simples. E lembrem, né, os meninos nasciam para ser guerreiros, né, eles iam morrer com honra. E as meninas tinham cordão umbilical enterrado geralmente onde elas nasciam, porque elas praticamente ficavam a vida inteira na cidade ou no local onde nasceram, né? Elas casavam e ficavam por ali. Mas uma coisa que era comum nas duas escolas é que havia uma disciplina muito rígida. Ela era severa. Se isso ali acontecia em casa, imagine nas escolas, né? O templo maior, ele não era só o centro da cidade, em Tenochtitlan. Ele era o centro do universo para eles. Mas o que eles eram, na verdade, eram espelhos das montanhas, dos pontos mais altos. E os deuses principais venerados no Templo Maior em Tenochtitlan eram o Huitzilopochtli, que não podia deixar de ser, porque foi o deus que guiou os astecas até o lago Texcoco, né, e fundou Tenochtitlan, e Tlaloc. Por que Tlaloc? Porque Tlaloc era o deus da chuva, né? E sem chuva o milho não cresce, e sem milho, fome. Coyolxauhqui, ela tinha lutado com o irmão Huitzilopochtli em cima de uma montanha. Olha que interessante. E o Huitzilopochtli, obviamente muito mais poderoso que a irmã, rasgou a irmã, despedaçou a irmã, dilacerou a irmã e jogou ela montanha abaixo. Então, quando eles faziam esse sacrifício, o que eles estavam fazendo, na verdade, era reencenar esse ato. Então, essa festa, ela é uma festa extremamente popular, todo mundo comemora, todas as casas se enfeitam, tá? Não é uma festa de lamentação, é uma festa onde tem muita música. Então, como eu falei, isso é um exemplo perfeito de sincretismo. Quando uma mulher ficava grávida, na cultura asteca, isso era motivo, como geralmente acontece na maioria das famílias, né, de uma grande alegria, tá? E uma parteira era imediatamente, às vezes mais de uma, era imediatamente colocada em tempo integral para cuidar dessa mulher. Os feiticeiros violavam os túmulos dessas mulheres, então havia guardas o tempo inteiro. Doenças que estavam relacionadas à água, né, elas estavam associadas ao deus da chuva, Tlaloc. E para ele, então, tinha um ritual diferente. Tu descia para o Mictlã, quando tu morria, e durante 4 anos também tu viajava pelas provações de um terrível mundo subterrâneo que existia lá. Lembrem também que quando Quetzalcoatl foi buscar os ossos no submundo e pediu para o Micantecutli os ossos para reconstruir a raça humana, o Xolotl estava com ele. Também era um lugar onde as pessoas iam, né, para se encontrar, então era um lugar de socialização e também para namoro. Então as moças, elas iam para lá e elas se maquiavam com uma espécie de ruge que era feito de um pó amarelo ocre, pintavam os dentes com corante vermelho, que era para dar um impacto maior. As evidências sugerem, inclusive, que os mexicas eles podiam lixar os dentes e alguns encaixariam nos dentes pedras preciosas. E a proteína vinha de vários animais silvestres, lebres e tal. Tinha um tipo de cachorro sem pelo, como eu falei, que eles comiam muito, mas também insetos. Isso demonstra uma eficiência gigantesca na capacidade de produção e distribuição desses alimentos entre os astecas. Quando tudo estava encaminhado, quando tudo estava em harmonia, o sol estava andando, o mundo estava funcionando, chegam os espanhóis. Os astecas, na verdade, dominavam o mundo pela visão deles, né?
E de fato dominavam. O mundo que estava em torno deles era dominado pelos astecas. Mas a chegada dos espanhóis mudou isso aí tudo. De certa forma, ela foi o travamento de uma enorme guerra física e psicológica entre o novo mundo e o velho mundo. E a gente sabe quem levou a melhor nessa história. 1519 é um ano importante porque tu tem Henrique VIII no trono da Inglaterra, tu tem Fernão de Magalhães iniciando a viagem de circunnavegação do globo, e 1519 também foi o ano da morte do Leonardo da Vinci. Ela é uma mulher de cabelo escuro e de vestido longo branco, e ela assombra os rios e os lagos, porque ela fica procurando os filhos que foram afogados, que morreram afogados. 4 dias depois da chegada do Cortés em Veracruz, o Montezuma já tinha enviado um emissário saudando a chegada do Cortés. Quando ele soube dos invasores, dizem as crônicas que o coração de Montezuma ficou cheio de medo, porque a descrição dizia que os invasores eram muito brancos, que eles tinham cabelos no rosto, que eles tinham cervos enormes que levavam esses espanhóis nas costas, né? E eles tinham inclusive uma arma que nunca tinha sido vista, que era capaz de destruir árvores e montanhas. E talvez o que tenha, nesse contexto, o que mais tenha aterrorizado os astecas tenha sido a visão dos cavalos, né? Porque a cavalaria é um sistema de armas que é extremamente eficiente, obviamente na era pré-industrial, né? E essa capacidade de manobra, de projeção de força e violência que o cavaleiro tem, né? Que um soldado tem, ela se multiplica muitas vezes quando ele está em cima de um cavalo. O maior assassino da civilização asteca não foi o aço, mas foi a doença. Porque em menos de 5 anos, 15 milhões de pessoas perderam a vida na região do Vale, do que hoje é o México. Essa diversidade cultural asteca, ela bota em xeque diretamente esse tradicional olhar que a gente tem eurocêntrico. O ouro, tá, e outros metais e riquezas aqui da América, eles foram fundamentais para a Europa, porque eles literalmente salvaram vários impérios que já estavam em decadência. E se vocês olharem para a cultura mexicana, ela em peso é um legado asteca.